é gritante a desonestidade do Márcio em relação ao nosso debate. Na primeira rodada, ele vergonhosamente alega que eu afirmei que sabaton seria um sacrifício. Quem escutou meu áudio de resposta sabe que eu afirmei que sabaton seriam os sábados semanais, que ocorria um sacrifício. Ele continua aqui a distorcer o que eu falo e não trabalhar o que eu realmente afirmo. Ele disse que eu não respondi sua pergunta. Foca no que eu disse sobre Mateus 12, não alegar que Jesus violou o sábado, mas ignora que eu respondo sobre a violação do sacerdote. Isso a gente percebe no tempo de 1 minuto e 15 segundos até o 3 minutos e 40 segundos do primeiro áudio, né? Em que eu trabalho a questão dos serviços sacerdotais dentro do templo e que ocorriam também através de sacrifícios e circuncisões e os pães no sábado, né? Mas ele no grito quer dizer que eu não respondi. Bem, no tempo de 35 segundos a 45 segundos do primeiro áudio, eu deixo claro que em Gênesis 2 aparecem duas palavras. Barak, né, que se refere a atos de adoração, ou seja, aquilo que eu falei sobre atos religiosos, e o Márcio, ele omite isso, né? E cadastro, que significa separar para uma finalidade santa. Bem, aí a gente percebe a desonestidade do Márcio. Quanto a Mateus 5,17, o Márcio comete a maior de todas as atrapalhadas. Ele alega que o termo cumprir é kleru, que significa fim. Mas esqueceu que revogar vem do grego catalu, que significa aniquilar, ou seja, fim. Isso, segundo a teologia do Márcio, deixa a frase de Jesus Cristo da seguinte forma: não vim dar fim na lei, eu vim dar fim na lei. Tão confuso quanto a teologia do Márcio. Ô Márcio, não lhe ensinaram que na faculdade que quem determina o sentido é o contexto? Bem, kleru no contexto ali é dar o verdadeiro sentido ou preencher, Márcio. Quanto a João 5, no verso 18, diz que não somente por curar o sábado, né? Mas por se passar pelo próprio Deus. O foco não era o sábado, Márcio. Se fosse, Jesus Cristo e o coxo seriam apedrejados conforme a lei. Lembre-se, Jesus Cristo na sinagoga e no sábado curou um aleijado e não foi acusado. Em relação à montanha certificada, bem, eu devolverei o certificado de teologia, pois o sábado é associado à lei de Deus, Êxodo 16, 20, Deuteronômio 5 e Lucas 23, 56. Aonde a montanha foi incluída na lei, Márcio? Procurando, lembra-te da montanha para santificar, abre aspas, risos, fecha aspas. Minha pergunta, Márcio, pode alguém violar algo santo através de um serviço determinado por Deus? Como é que você explica essa violação do sacerdote? No começo de seu áudio, que me acusa de desonestidade, ele disse que eu afirmei que ele traduzia sabaton por sacrifício. Pode até ser que eu tenha entendido errado uma colocação dele, mas quando eu lhe perguntei onde havia texto que tem ocorrência a palavra sabaton relacionado a sacrifício no Novo Testamento, ele foi incapaz de mostrar qualquer texto que isso aconteça. Ele também disse que eu não observei a resposta dele sobre os sacerdotes. Só analisei com respeito a Cristo. Quando se ouve o meu áudio e a resposta do Kim, se vê que ele realmente analisou Jesus dentro da pergunta que fiz, quando na realidade eu falava dos sacerdotes. Porém, eu posteriormente analisei quando ele finalmente falou dos sacerdotes. Todos puderam observar que Kim fugiu da pergunta ao qual pedi análise à variação do sábado, com respeito à suposta moralidade. Porém, Kim não quer saber de analisar essa contradição ante outros mandamentos morais e tentou apenas justificar a variação ao invés de analisar essa contradição. Levou checkmate. Agora, se querem ver desonestidade, é só ouvir o áudio do Kim, o qual ele tomou a palavra barak e tenta dar o sentido no texto de Gênesis 2:3 com significado de adoração. Ele tenta deixar a ideia que no sábado houve por parte de alguém, no sétimo dia, adoração a Deus. A palavra barak, embora também possa ter o sentido de adoração, ela também quer dizer abençoar, ou até mesmo cumprimentar. Ela se encontra no texto em Gênesis 2:3, assim: Aivarak Elohim et Yom HaSheveri, ou seja, abençoou Deus o dia sétimo. Se fosse adorar, o texto seria Deus adorou o sétimo dia. A mesma palavra pode ser encontrada em Gênesis 1:28, quando Deus abençoou o primeiro casal. A palavra Kadash foi muito bem explicada no meu último áudio, pois a tradução adventista é totalmente desonesta em traduzir o uso santo, pois além da tradução de santo, Strong diz que também significa algo declarado santo, apenas como estado e não obrigatoriamente para o uso. Vejam agora como flagramos alguém que nunca estudou hermenêutica. Ele, sem a mínima noção de grego, confunde a palavra katalessai, em Mateus 5,17, que é destruir, com kleru, que é fim. Ele disse que a frase ficaria no sentido que eu citei, da seguinte forma: não vim para dar fim à lei, sim para dar fim. Percebem a desonestidade do adventista, o qual toma a palavra em grego, que significa destruir, por fim? A palavra katalessai não quer dizer literalmente fim, e sim destruir, enquanto no grego a palavra para cumprir é pleru, que quer dizer finalizar.
Cumprir tem sentido de executar algo que deve ser acabado. Logo, concluir não tem o sentido de destruir. Por isso, os tradutores não traduziam por aperfeiçoar, e sim por cumprir, na ideia de concluir algo. A palavra em lide não quer dizer dar verdadeiro sentido, não tem essa tradução. E nem preencher, e sim de encher, o qual sempre dá a ideia de um término final. Quando, por exemplo, enchemos algo, isso quer dizer que foi finalizado o objetivo ou destruído o objetivo. Agora observe como uma pessoa traduz a Bíblia por meio das lentes de uma falsa profetisa, violando sua própria consciência. Quem diz que se Jesus estivesse violando os sábados, seria morto pelos judeus em João 5,18, afirmando que o foco não era o sábado contra a acusação dos judeus. No próprio João 5,16, o texto afirma que por causa do sábado os judeus queriam matá-lo, justamente porque Jesus mandou um homem levar seu leito no sábado. Ao ler João 5,20, se o seguidor de White tivesse lido o contexto, diz por que não mataram logo Jesus. Em João 5,18, deixa claro que o foco era a declaração da divindade de Cristo, e porque quebrava o sábado, o texto diz isso de forma pura. O amigo Kim parece que não entendeu o exemplo que eu entreguei sobre a montanha que Deus chama de santo. Ele pergunta onde a montanha estava na lei, como se Deus só santificasse algo que tivesse relação com a lei. O contexto da montanha está no fato que enganosamente o Adventismo interpreta como algo santificado apenas para o uso religioso. Porém, Deus santificou Horebe e o chamou de santo, sem que ninguém estivesse utilizando o monte para uso religioso. Esse fato mostra que a definição de santo, apenas para o uso da lei ou religioso, é argumentação mentirosa dos mestres whitianos. Respondendo à pergunta, sim, alguém pode violar algo santo através de um serviço a Deus, porém não se pode violar o que é moral por meio de nenhum tipo de serviço a Deus. Todos os mandamentos da lei, dos 613, eram todos santos, mas alguns eram morais. Deus, ao abolir a lei, entrega assim a todos os cristãos a desobrigação à lei, como está em Romanos 10,4, onde o fim da mesma é Cristo. Agora, Deus jamais, durante a vigência da lei, e nem na lei de Cristo, abre concessão para ninguém, por exemplo, poder adulterar ou mentir para realizar um serviço a Deus. Isso só acontece com aquilo que é cerimonial, justamente porque o sábado não é moral. Para que outras demandas cerimoniais fossem realizadas, os sacerdotes poderiam violar qualquer dia sabático. O serviço dos mesmos era realizado sem problemas em qualquer feriado judeu. Se o sábado fosse moral, seria exceção, pois fazer qualquer tarefa no dia que seria moral seria pecado. Porém, o sábado, em relação à sua prioridade de atos cerimoniais, em nada era diferente de outros dias sabáticos. Pergunto, que outro mandamento moral poderia ser violado para realizar serviços a Deus ou de misericórdia? Em que? Perceba que o Márcio ele continua apático no debate. Ele alega que possa ser que ele tenha entendido errado sobre o sabaton. Mas logo em seguida ele disse que me pediu para mostrar o sabaton como sacrifício e eu não mostrei. Claro que eu não mostrei, Márcio. Eu nunca disse que sabaton era sacrifício. Você pegou o meu áudio e distorceu. Bem, ele disse que Baraque não diz respeito à adoração e não existe a palavra sábado em Gênesis. Essa frase do Márcio eu vou guardar para minha última pergunta. Quanto a Baraque, sugiro ao Márcio realmente devolver o certificado de teologia dele. A única coisa que ensinaram a ele foi usar Ellen White numa tentativa desesperada de tirar o adventista da concentração. Abre aspas, riso, fecha aspas. Não funciona. A Bíblia de Estudo da palavra-chave hebraica e grego, quarta edição da CEPAD, diz sobre Baraque: raiz primitiva ajoelhar-se, por implicação, bem dizer a Deus como um ato de adoração. Bem, o Márcio não sabia disso, esqueceram de falar para ele. Mateus 5,17, eu não vou entrar muito nesse mérito, apenas peço que as pessoas vejam no dicionário a palavra destruir e aniquilar comparando com fim, ok? O termo cumprir faz referência ao que dizia a lei e os profetas sobre Cristo e o plano de salvação. Vocês podem ler Isaías 53 e Lucas 24, 27. Quanto a João 5, volto a repetir, a lei de Moisés mandava apedrejar quem propositalmente violasse o sábado. O coxo violou segundo o Márcio, Jesus também, ok? Percebam, agora a mesma coisa e nenhuma acusação. Lá em Marcos 3, 2 ao 5, leiam por gentileza, Jesus Cristo ele faz a mesma coisa que ele fez com o coxo. Ele cura no sábado, um aleijado, e ele não é condenado e nem acusado dentro da sinagoga. Bem, o Márcio sim, não respondeu a minha pergunta, tentou tirar o foco, pois Mateus 12 diz, não lestes na lei, se referindo a como o sacerdote violava o sábado. Eu perguntei ao Márcio como pode alguém violar algo santo através de algo ordenado por Deus. Abre parênteses, lei, fecha parênteses, interrogação. A resposta é simples, não tem como violar. Jesus apenas usou no ponto de vista dos acusadores para lhe corrigir.
Não pode algo santo violar outra coisa santa. Olha só, por que a impossibilidade da lei ordenar ou permitir violação do santo sábado? Simples, a lei reflete o caráter do seu legislador. Olha só, Deus é bom, Lucas 18:19. A lei é boa, Romanos 7:12. Deus é puro, 1 João 3:3. A lei é pura, Salmo 19:8. Deus é verdade, João 3:33. A lei é verdade, Salmo 119, 151. Deus é amor, 1 João 4:8. A lei é amor, Romanos 13, versículo 10. Deus é fiel, 1 Coríntios 1:9. A lei é fiel, Salmo 119, 86. Deus é justiça, Jeremias 23:6. A lei é justiça, Salmo 119, 172. Deus é santo, Levíticos 19:2. A lei é santa, Romanos 7:12. Deus é eterno, Gênesis 21:33. A lei é eterna, Salmo 119:44. Bem, Deus é deleitoso, né? Salmo 37:4. A lei é deleitosa, Salmo 119:47. Deus é grandioso, 2 Samuel 7:22. A lei também, Isaías 42:21. Deus é imutável, Tiago 1:17. A lei também, Lucas 16:17. Deus é perfeito, Mateus 5:48. A lei também é perfeita, né? A gente vê isso em Tiago 1:25. Bem, quando a gente vai para 1 Coríntios 10, versículo 4, diz que Deus ele é espiritual. Quando a gente vai para Romanos 7:14, diz que também a lei é espiritual. Quando a gente vai para 2 Crônica 6:18, diz que Deus ele possui um caráter infinito, né? Salmo 119:96 diz que a lei também ela é infinita. Bem, agora o mais interessante, também a Bíblia diz que Deus ele é criador. Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis 2:3. Será que a lei possui algo que aponte o caráter criador de Deus? Fica para o final. Bem, o Márcio no final do seu áudio, de forma irônica, me perguntou qual do mandamento moral variaria pela misericórdia, tentando induzir as pessoas a acreditarem que o sábado seria cerimonialismo, né? E no final, vergonhosamente, grita checkmate. Perceba agora. Êxodo 32:7-8 narra que de imediato o povo violou do primeiro ao terceiro mandamento, fazendo para si um bezerro de ouro e prestando sacrifícios e adorações. No verso 10, Deus diz que vai destruir o povo por conta da sua maldade, né? Questão dessa violação. O que acontece? No verso 11 ao 13, Moisés ele clama a misericórdia citando a aliança eterna entre Deus e Abraão, Gênesis 3:15 e Gálatas 3:16. Onde Cristo viria redimir o homem com Deus, né? Romanos 6:23, Gênesis 3:15, Apocalipse 13:8, 2 Coríntios 5:19 e 20. Do primeiro ao terceiro mandamento são morais e o Márcio não se atentou a isso. Bem, Êxodo 32:25-28 mostra a ordem para cada um ali matar seus parentes. Isso ocorreria através de Moisés, violando o mandamento moral que diz não matarás. Lembram que Caim foi amaldiçoado por matar seu irmão? Êxodo 32:30 a mesma coisa. Já em Êxodo 32:31 ao 33, eles foram perdoados mesmo violando o mandamento moral. Agora sim, checkmate.